Meu Deus, vem ouvir tua voz, quero que tu me fales de paz. Meu Deus, vem ouvir tua voz, quero que tu me fales de amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e assim saberão todos que vós sois discípulos meus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia disso desde o início. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Finalmente, chegamos ao término da leitura do capítulo 6 de São João na liturgia do domingo. Capítulo 6, que é o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Podemos trazer à memória os últimos domingos, excetuando o domingo passado, domingo da Assunção, mas nesses domingos últimos nós ouvimos o Evangelho de São João, quando Jesus, por primeiro, multiplica os pães e depois começa a dizer que além do pão material, existe outro pão para a vida eterna, Jesus, que diz: eu sou o pão da vida, e depois diz: este pão que eu darei, o pão da vida que eu sou, é a minha carne dada para a vida do mundo. Vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue para ter a vida. Esse discurso de Jesus, essa palavra de Jesus, é que é essa palavra dura, difícil de entender naquele momento. Como vamos beber o seu sangue? Como vamos comer a sua carne? Então, esta palavra de Jesus gerou um escândalo e um mal-entendido diante da sua assembleia, diante daqueles que o estavam escutando. Mas Jesus mantém-se firme naquilo que disse:
Vocês precisam comer a minha carne, eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei. Jesus não muda o discurso e nem arrefece o discurso, mas ele pergunta para os seus discípulos: vocês querem ir embora? Se vocês se escandalizam, se vocês não concordam, se vocês não colocam em mim esta fé, vocês não estão amarrados, vocês não vieram obrigados. Eu vos chamei e vocês vieram na liberdade. Eu vos escolhi e essa foi uma graça, mas vocês responderam. Com Deus sempre é a proposta de Deus, mas a nossa liberdade. Se existe uma coisa sagrada diante de Deus, é a nossa consciência e a nossa liberdade. Deus nunca nos obriga e Deus sempre nos respeita. Também vós quereis ir embora? Pergunta Jesus para os seus discípulos. Mas Pedro dá essa resposta tão acertada, essa deve ficar no nosso coração para sempre. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos que Tu és o Santo de Deus. Jesus, nós, que agora que Te encontramos o sentido pleno da nossa vida, não iremos largar nunca mais. Nós queremos a vida eterna, nós cremos que Tu és o pão da vida, nós queremos também participar da Tua vida, nós queremos participar do poder da Tua ressurreição. Se nós queremos tudo isso e encontramos aqui, para onde nós iremos? Se já encontramos o sentido e a pessoa que é a nossa salvação, não sairemos daqui. Essa resposta precisa também estar na nossa boca e no nosso coração. Senhor, a quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Tu és a palavra da vida eterna. Tu és a palavra da salvação. Nós cremos e por isso permanecemos. É a resposta acertada. Depois de se apresentar a nós, Deus sempre espera uma resposta. Nós podemos dizer não. E essa é uma graça de Deus também. É interessante, não é? Como pode ser uma graça de Deus que nós digamos não, mas a graça não é a gente dizer não. A graça e o mistério é que Deus diante de nós abre essa possibilidade. Deus tão grande, onipotente, abre diante de nós essa possibilidade, mas nos dá também a possibilidade de dizer sim, nós queremos, sim, vamos permanecer. Ou como Josué disse na primeira leitura, também tão bonito, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, se vocês querem ir embora, se vocês querem servir aos outros deuses, todos podem ir, mas eu e a minha casa permaneceremos servindo ao Senhor. A decisão sempre é nossa. A decisão, mesmo todos podem ir embora, todos os outros podem ir, mas a decisão de permanecer, a decisão de crer, a decisão de seguir, essa cada um de nós toma no profundo do seu coração. Por isso ninguém pode arrancar o bem da fé, porque a fé não pode ser roubada de jeito maneira. Se está no nosso coração, se é uma decisão nossa, pessoal, do profundo, dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou dizer Senhor, nós não temos para onde ir, Tu tens as palavras da vida eterna. Vamos pedir essa graça de Deus. Mas eu não queria deixar também de comentar, mesmo que a homilia se estenda um pouquinho, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, porque fala dessa relação do casal, mas começa de um jeito mais bonito. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As esposas sejam solícitas para com os maridos amem as suas esposas e sejam solícitos.
quando nós acolhemos Jesus, na nossa vida tudo é transformado. Todas as nossas relações são relações novas. Do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos pais para com os filhos, dos patrões para com os empregados. Todas as relações são transformadas quando nós cremos em Jesus. E também aqui nós vemos como o casamento é transformado. Porque quando casamos na igreja, vocês, quando assumiram o sacramento do matrimônio na igreja, assumiram esse mistério de que a mulher e o marido passam a representar diante de todo o povo esse amor que há entre Jesus e a igreja. São Paulo diz: esse mistério é grande. Esse mistério é grande. Como é que duas pessoas, através da sua união e do amor que manifestam uma pela outra, podem ser sinal do amor de Deus pelo seu povo. Cada vez que nós vemos um casal e vemos ali o amor, nós devemos olhar e agradecer e dizer assim: do mesmo modo como esse casal se ama, e mais ainda, porque o casal pode ser um sinal precário, o casal pode ser um sinal imperfeito, mas já é um sinal. Mas esse sinal do amor entre o casal, e mais ainda, é o modo como Deus ama o seu povo. Ver aí o sinal, a graça. E se esse é um sinal e uma graça, para as famílias, para os casais, também é um grande compromisso. Você colocar a mão no seu coração e na sua consciência e dizer: eu sou, como casado, todos os dias chamado a ser um sinal do amor que Deus tem por nós. E no amor que eu manifesto ao meu cônjuge, transparece também um pouco do grande amor que é o amor de Deus. Que missão! Deus nos respeita, Deus confia em nós e Deus nos dá essa chance de ser sinal. Vamos pedir essa graça de Deus, de nós então, acolhermos a sua vida em nós, respondermos com alegria e sermos no mundo o sinal que queremos ser, cada um de nós, cada um na sua missão, ser esse sinal do amor de Deus, porque Deus conta conosco para isso. Amém.